Olá pessoal, meu nome é Carol, sou professora da Escola Técnica do Centro Paula Souza, do curso técnico em Informática. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina Técnicas de Linguagem de Bancos de Dados 1 e o tema vai ser normalização de tabelas. O objetivo é que ao final da aula o aluno conheça, compreenda e saiba aplicar as 3 formas normais. Então a gente vai dar uma introdução ao banco de dados, vamos falar sobre a normalização, a primeira, segunda e terceira formas normais, depois a gente vai finalizar com uma sugestão de exercício. Então, para a gente iniciar, a gente pode pensar, mas afinal, o que é um sistema de banco de dados? Para a gente entender esse sistema, a gente precisa compreender os elementos que o compõem. Então, o banco de dados em si é um conjunto de dados interrelacionados. Então, mais do que armazenar os dados, eu preciso relacionar esses dados. O dado em si, ele é um fato bruto, que não tem significado nenhum. Por exemplo, se eu disser 25, você vai falar, ok, é um número. Se eu disser 25 é a minha idade, eu dei um significado para esse dado. Então, ele passou a ser uma informação. Essa é uma das tarefas do banco de dados. Não apenas armazenar os dados, mas propor que ele tenha um significado, ou seja, transformá-los em informações. Ao longo da história, a gente vê que o banco de dados ele foi evoluindo. Inicialmente, a gente tinha basicamente o armazenamento em papéis. Então, por exemplo, a gente tinha a lista telefônica. Uma lista telefônica é um banco de dados? É sim, só não é informatizado. Eu tenho dados que são interrelacionados, de forma que eles transformam-se em informações. Então, se eu quisesse saber o telefone de alguém, eu ia na lista, buscava o nome ou endereço e encontrava aquele telefone respectivo. Outro exemplo que a gente tem é que antigamente, por exemplo, nos hospitais, a gente tinha o armazenamento em fichas. Então, todas as informações dos pacientes eram armazenadas em fichas que formavam o seu prontuário. Com a evolução, a gente foi tendo a necessidade de transformar esses bancos de dados em papéis em sistemas, ou melhor dizendo, em bancos de dados informatizados. Hoje, se você precisa ligar para alguém, você vai lá e busca na agenda telefônica do seu celular. Você não precisa mais procurar na lista telefônica. Você tem um banco de dados na palma da sua mão. Mas, para a gente construir esse sistema de banco de dados, a gente precisou dos SGBDs, ou seja, dos Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados. Nada mais são do que programas que nos permitem a criação, o gerenciamento e a exclusão de um banco de dados informatizado. Mas afinal, qual é a importância desses sistemas de bancos de dados? Se a gente analisar, se a gente pensar na hipótese lá do nosso hospital, que tinha uma grande quantidade de fichas de prontuário, se de repente eu precisasse fazer um levantamento sobre todos os pacientes que passaram no cardiologista, eu ia ter que olhar ficha por ficha até encontrar o paciente que passou no cardiologista e começar a fazer esse levantamento. Fora isso, conforme a quantidade dos meus pacientes fosse aumentando, eu ia tendo que ter mais espaço para armazenar esses papéis. Com o sistema de banco de dados, a gente tem uma redução no armazenamento de dados fisicamente, porque eu não vou mais precisar armazenar vários papéis. Tudo isso vai ficar basicamente dentro do HD no computador. Eu vou facilitar na hora das buscas. Então, eu vou lá e digito, quero todos os pacientes que passaram no cardiologista. Ele vai fazer uma busca muito mais rápida e vai me trazer a resposta. É igual quando a gente procura alguém no Facebook, eu tenho uma informação, o nome da pessoa. Eu digito, ele rapidamente traz uma lista de usuários relacionados àquele nome. Além disso, eu tenho compartilhamento. Eu posso ter o mesmo banco de dados compartilhado, que é o que as grandes empresas fazem. Por exemplo, o Extra é uma loja física e virtual também, mas independente da filial em que se vá, eles têm um banco de dados único com todas as informações dos produtos, do seu estoque, dos funcionários e assim por diante. Para a
gente construir um banco de dados, a gente fala do projeto de banco de dados. Basicamente, a gente tem 3 fases do projeto de banco de dados: o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. No modelo conceitual, a gente identifica o que deve ser armazenado no nosso banco de dados. Ou seja, a gente vai pegar e vai usar a técnica que a gente conhece como MER, Modelo de Entidade e Relacionamento. Nessa técnica, a gente classifica tudo aquilo que deve ser armazenado em entidades, atributos e relacionamentos. Depois que a gente identificou tudo isso, a gente desenha, ou seja, a gente representa graficamente o nosso MER através do DER, que é um diagrama de entidade e relacionamento. Depois que eu identifiquei o que deve ser armazenado, eu vou precisar pensar no como. Como eu vou armazenar tudo isso? Ou seja, que estrutura de dados eu vou utilizar para organizar esses dados que eu identifiquei na modelagem conceitual? Existem algumas estruturas de dados. A mais conhecida e utilizada é o modelo relacional. Basicamente, ele trabalha com a estrutura de tabelas, ou seja, a gente vai armazenar os nossos dados em tabelas. Essas tabelas, para serem construídas, a gente vai converter o nosso DER em tabelas. Depois que a gente fez isso, a gente vai para a modelagem física, que aí está restritamente vinculada ao SGBD, que é onde a gente vai criar e implementar o nosso banco de dados. A normalização de tabelas ela acontece na fase 2 do projeto de banco de dados, na modelagem lógica. Basicamente, normalização de tabelas é um processo de divisão das tabelas. A gente vai tentar fazer com que cada tabela trabalhe com apenas um assunto, ou seja, cada tabela vai armazenar apenas informações sobre um assunto específico. Para fazer isso, para a gente conseguir deixar o nosso banco de dados bem projetado, a gente aplica formas normais. Existem 5 formas normais, mas a gente vai aprender hoje as 3 primeiras formas normais, que basicamente, se a gente conseguir desenvolver ela no banco de dados, a gente vai conseguir ter um banco de dados bem projetado. Então vamos lá. A primeira forma normal, ela diz que nenhum campo pode ser multivalorado ou composto. Ou seja, os seus campos devem ser atômicos, eles devem conter um valor único. Então aqui no nosso exemplo, na nossa tabela de cliente, eu tenho os 2 casos. O telefone, que está sendo um campo multivalorado, ou seja, eu tenho mais de um valor de telefone, e o endereço, que ele está sendo um campo composto, ou seja, ele está sendo composto pela rua, número, bairro, CEP. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir essa tabela. Na questão do campo composto, existem 2 maneiras. A gente pode dividir e transformar em outra tabela, ou a gente pode decompor ele na mesma tabela. No caso do telefone, que é multivalorado, obrigatoriamente a gente vai ter que dividir. Então, aqui no exemplo, a gente consegue visualizar que eu mantive uma tabela do cliente, onde eu tenho os dados do cliente, o nome, e o telefone foi decomposto, de forma que eu tenho a rua, o número, o bairro, o CEP. E o telefone eu coloquei em uma outra tabela. E aí a gente usou a chave estrangeira, que é o recurso que nos permite dar a integridade referencial do nosso banco e vincular uma tabela à outra, ou seja, representar o nosso relacionamento. Então ali, na tabela do telefone, eu tenho lá o código do telefone e o código do cliente sendo a chave estrangeira. Ou seja, eu tenho um número de telefone que é do cliente 001. Mas quem é esse cliente 001? Se ela é uma chave estrangeira, eu posso buscar na sua origem. Se eu olhar lá na origem, na tabela do cliente, eu tenho o cliente José. Então, agora, nessas 2 tabelas, eu consigo dizer que elas estão na primeira forma normal. Eu não tenho campos nem compostos, nem multivalorados. Na segunda forma normal, ela diz assim: você tem que estar na primeira forma normal e não pode ter dependência funcional ou dependência parcial. O que é isso? Ela ocorre quando a minha chave primária ela é composta e os meus campos eles
de apenas uma parte dessa minha chave primária. Então, aqui no exemplo, eu tenho o nome do produto, depende do número do vendedor? Não, depende do código do produto. O nome do vendedor, da mesma forma, ele depende apenas do número do vendedor e não do código do produto. E o valor unitário e a quantidade dependem do produto. Ou seja, para a gente conseguir deixar essa tabela na segunda forma normal, a gente vai precisar novamente dividir essa tabela, deixando os dados do produto em uma tabela e os dados do vendedor em outra tabela. Então, a gente coloca aqui uma tabela para o produto, com o código do produto, o nome do produto, valor unitário e a quantidade, e uma outra tabela com os dados do vendedor, número do vendedor e o nome do vendedor. Consequentemente, eu não tenho mais uma chave primária composta. A minha terceira forma normal, ela diz que a minha tabela deve estar na segunda forma normal e não depende de dependência transitiva. A dependência transitiva, ela acontece quando eu tenho algum campo da tabela que depende de outro campo que não é chave primária. Então, aqui nessa tabela, por exemplo, eu tenho o nome do vendedor, a comissão e o ano de admissão, que realmente são dependentes do vendedor. Entretanto, o nome do gerente, ele não depende do vendedor, ele depende do departamento. O que eu tenho que fazer? Mais uma vez, dividir a minha tabela. Então, eu vou lá, crio uma tabela só com os dados do vendedor e uma tabela com os dados do departamento. Entretanto, eu preciso manter a informação de em qual departamento o meu vendedor trabalha. Para fazer isso, a gente usa novamente a chave estrangeira. Então, na tabela do vendedor, eu deixei lá número do departamento. E aí, eu tenho o vendedor José, departamento 73. Então, eu vou lá na minha origem e procuro no departamento 73. Criando agora as minhas duas tabelas, eu tenho na tabela do departamento o nome do gerente. Além da gente dividir as nossas tabelas e trabalhar em cada tabela um assunto específico, a gente tirou também a redundância de dados. Notem que agora eu preciso cadastrar o nome do meu cliente apenas uma vez, o nome do meu gerente apenas uma vez. Ou seja, eu vou lá e coloco o gerente Kleber. Mesmo que ele tenha vários vendedores trabalhando nesse departamento, eu precisei cadastrar ele apenas uma vez. Finalizando, as formas normais, elas existem para a gente deixar o nosso banco de dados bem projetado, evitar a redundância de dados e facilitar em caso de abrangência desse banco. Se eu precisar aumentar o meu banco, adicionar novas tabelas, ele vai estar preparado para isso, tá? As dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, podem postar aqui embaixo. E eu deixei uma proposta de exercício que é para identificar e aplicar as regras de normalização numa tabela, na tabelinha encomenda. Para fazer isso, a gente precisa considerar também as questões que estão ao lado, que é um cliente pode fazer uma ou mais encomendas de produto e uma encomenda de produto pode ser feita por um ou mais cliente. Para a gente conseguir identificar e aplicar as formas normais, a gente precisa conhecer essas questões de cardinalidade. Esse exercício a gente vai resolver em sala de aula. Eu peço que vocês façam em casa, tragam para a próxima aula para a gente fazer a correção juntos. Se tiverem dúvidas, postem aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um ótimo dia a todos!